Olá pessoal, começando mais um JuraPod, ao meu lado com o Guerreiro. E aí, Jura? Como é que você tá, Foguinho? Beleza, mais um dia. Gabriel Foguinho. Mais um programa. Tá animado pro carnaval? Já tô pulando. Vai começar que dia pra você o carnaval? Carnaval, Jura, já começou. Verão na Bahia já é carnaval. É isso aí, mas antes de ir pro carnaval, passa na Dubai Magazine. A Dubai Magazine tem mais de 40 mil itens, mas você é cliente de lá já. Já sou. Iluminação a Dubai não tem igual, Jura. Preço e qualidade. Você que está reformando sua casa, qualquer ambiente, viu? Passa na Dubai, vai lá e confere. A Dubai fica na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador, Bahia. E tem uma promoção nas redes sociais. A compra acima de R$ 500, frete grátis para todo o Brasil. Essa é a Dubai. Vai lá e confere. dubaimagazine.com.br. Nas redes Jura? sociais também tá lá. E a gente não pode esquecer do nosso amigo Eric. APL Informática, a melhor que nós temos no município de Lauro de Freitas. Top Center, em frente aos Correios. Valeu, galera da APL Informática. Tamo junto, hein? É isso aí, pessoal. E chegando o carnaval, a gente vai fazer o social aqui também e utilidade pública. Com certeza. Dando as dicas de segurança. Tem que pular, mas tem que pular com cuidado. Com cuidado. E hoje nosso convidado aqui, Coronel Lázaro Raimundo. Seja bem-vindo, homem especialista em segurança pública, coronel da PM Bahia, reformado e está aqui para nos auxiliar. Seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gabriel. Satisfação grande estar aqui com vocês, viu? Já tinha assistido algumas edições do JuraPod e para mim é uma satisfação grande poder estar aqui e bater um papo, né? Trocar uma ideia dentro desse ambiente. É a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Tá aí, né? Tá estreando o homem. Estreando. Já fiz várias entrevistas, tá? Mas esse formato, para mim, é novidade, é interessante, né? Pela disponibilidade de tempo, pela informalidade que se tem também. E os assuntos com essa informalidade, com essa disponibilidade, permite serem tratados com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de profundidade, né? Sim. Isso é muito interessante. É uma satisfação grande estar aqui com você. A gente já tinha conversado outras vezes, né? Que a gente viria, tá? Mas não foi possível. Agora eu estou aqui à sua disposição e outras vezes que vier a ser chamado, não tenha dúvida que estaria aqui. Já é sócio. Você, já sou sócio. Como segurança pública não esgota o assunto, então com certeza eu vou convidá-lo para vir aqui outras vezes. O último patamar, último posto, último nível da Polícia Militar da Bahia. Militar da Bahia. Que eu acredito que esse posto de coronel é da toda a PM dos estados, né? Sim. Todas as polícias militares, elas são regidas por existe uma lei federal, né? Que existe a Constituição Federal, né? Que determina e delimita, diz as disposições previstas lá no artigo 144 da Constituição, e a partir da Constituição existe uma lei federal que regulamenta, né? Antigamente era a Lei 667, recentemente foi feita uma nova lei que mostra a estrutura, e dentro dessa estrutura de carreira, tem lá os cargos, né? Os cargos permanentes, que são aqueles cargos decorrentes da condição do profissional, né? Quando ele adentra a Polícia Militar, ele adentra pelo caminho entrando para a praça da Polícia Militar, através de concurso público, ou também pela escola de oficiais, para ser oficial da Polícia Militar, né? E seguir durante esse período de 30 anos, que é o tempo mínimo de serviço, para que após possa se aposentar. Eu ali trabalhei na Polícia Militar durante um período de 37 anos. 37 anos foi duro que eu busquei dar a minha contribuição no âmbito da Polícia Militar. Entrei na PM em 1984, sou aluno lá da Cidade Baixa, né? Eu conheço Dubai. Lá do Dubai Magazine, lá do Uruguai, ali andei muito por aquela região. Eu sou da Massaranduba, os meus familiares são do Uruguai. Então outros moravam na Massaranduba e tinha alguns familiares que moravam no Uruguai, que moram, inclusive, ainda. E a gente naturalmente se comunica muito, enfim. Então, aquela região é uma região que, para mim, eu tenho assim, uma afeição muito grande. Eu tenho 84, no concurso público, né, na Academia de Polícia Militar, me formei oficial em 86, são 3 anos o curso de formação de oficiais em regime integral, com aula de manhã, de tarde, eventualmente à noite, sábado, domingo. Então, é uma carga bastante exigida, né? Sim. E depois de formado, fiz o estágio de aspirante durante um período de 6 meses, 5º Batalhão de Polícia Militar. Hoje o 5º Batalhão está no interior do estado, mas antigamente ficava no centro administrativo da Bahia. Hoje está em Irecê. Irecê.
5º Batalhão, e depois servi em várias outras unidades, né? Por exemplo, o esquadrão do 16º Batalhão, o esquadrão de motociclistas Águia, né? Aquela unidade da PM que utiliza a motocicleta como meio, como processo de... Águia, né? Esquadrão Águia, né? Servi ali durante 8 anos, né? Quase 9, 8 anos e alguns meses, quase 9 anos. Depois do Esquadrão Águia, eu tive um novo movimento, uma nova guinada, que fui chamado para contribuir no processo de construção de um projeto de polícia comunitária, de comunitarização das ações de polícia. Então, recebi uma missão do comandante-geral à época, isso foi em anos de 1997, né, que a gente foi para o exterior, fizemos um trabalho de pesquisa nos Estados Unidos à época. É, né? Quando deu aquele boom de polícia comunitária polícia em todo comunitária o país. foi. A gente deu uma contribuição. Eu trouxe o olhar internacional, tinha um trabalho de pesquisação feito pela Universidade Federal da Bahia juntamente com a PM, e o conjunto dessas informações geraram um modelo de polícia comunitária à época, aliada a princípios de gestão contemporânea pela qualidade, que deu assim resultados muito positivos à época, o chamado Projeto Polícia Cidadã. Foi muito positivo. E quando eu retornei, assumi uma das unidades que era referência nesse modelo de trabalho, que está aí até hoje, que é a 12ª Companhia, que faz o policiamento em Salvador, nos bairros de Rio Vermelho, Ondina e Avenida Sabino Silva. Então, a gente implementou aquela unidade tratando desses princípios, né? Esses princípios, essa lógica de funcionamento, deu muito certo. Outras unidades também foram feitas e, na realidade, fez parte de um projeto maior na época. E aí a gente foi agregando valor, né? Depois fui para outra unidade, uma unidade que tem 35ª Companhia Independente, que eu tive também a satisfação de comandar. Não de fundar, como foi a 12ª, mas de comandar, na Itaigara, né? Foi muito interessante. Itaigara, Iguatemi, aquela região, uma outra visão, um outro complexo, um outro público, mas sobre a mesma lógica da comunitarização das ações de polícia e gestão contemporânea pela qualidade. Essa experiência agregada nessas duas unidades me possibilitou a ser designado para ser o chefe do Serviço de Gestão da Qualidade e Coordenação de Polícia Comunitária da PM. Sim. Isso foi em anos de 2001 e até 2004, 2005, mais ou menos, né? E nesse período a gente desenvolveu um trabalho de capacitação muito grande nessa área, e foi nessa área, sobre a lógica da polícia comunitária, que estava se buscando formas mais eficientes de contribuir para a melhoria da qualidade da segurança pública no Estado, né, que eu fui chamado a dar uma contribuição num outro viés, num outro assunto que até então, para a própria instituição policial militar, era algo assim, extremamente novo, que foi a aviação. Sim. Né? Mas antes do senhor falar, esse é um assunto muito importante, até que dá um diferencial para a PM Bahia. Mas antes disso, eu pesquisando sobre a vida do senhor, a gente percebe e vê na história que o senhor vem, como o senhor disse mesmo, que vem da Cidade Baixa, que é um outro lugar pobre da cidade de Salvador. Sim, o senhor, de certa forma, é até um exemplo para quem imagina assim, chegar a coronel, último posto da PM. Isso. Aí o cara disse assim, é distante, mas não é impossível. Não é impossível. É uma lição, né? Não, com certeza. Inclusive, eu tenho assim, plena consciência da minha responsabilidade como uma pessoa, digamos assim, vencedora e que pode estabelecer assim, uma relação motivacional para outras pessoas, muito particularmente os jovens. Tem família jovem de militar? periferia? Não. Eu fui o primeiro da minha família. Hoje eu tenho outros, tenho o meu primo, né, que já está aposentado também, que é policial militar, mas veio depois de mim. Mas não tive nenhum vínculo. Não levou sobrenome, né? Não. Então a gente conseguiu, sim, conseguimos com muito esforço, né? E o que fez a diferença muito grande para mim e para vários outros foi a educação, né? Muito embora vim de uma família de muito parcos recursos, até os 15 anos nós morávamos em palafita. Palafita é aquela estrutura de casa que é feita uma favela em cima da lâmina d'água, né? Construída em cima da lâmina d'água. Isso eu morei numa palafita até os 15 anos, quer dizer, foi uma vida muito, muito difícil, muito dura. Mas que o alicerce dado por minha mãe, Dona Lindaura, né, que infelizmente faleceu em novembro de 2021, a gente conseguiu sobrepor. A gente conseguiu sobrepor isso, porque ela focou na minha educação. Minha educação é de minha irmã. Eu tenho uma irmã, Cristiane, né?
Ela focou na nossa educação. Eu cheguei numa idade, assim, 13, 14 anos, né? Inclusive a voz muda, tá? E eu, vendo a própria dificuldade dela, me arvorei tentar querer ajudar com trabalho, com força de trabalho. Né? Alguns contatos fora para poder, menor aprendiz, tá? E eu me lembro como se fosse hoje. Se você mudou a voz, mas para mim é nada. Você vai continuar a estudar. E é daquele jeito, né? No olhar pesado. Era daquele jeito. E aí, ela não permitiu que a gente trabalhasse, nem eu nem minha irmã, e para que houvesse um foco integral nos estudos. Atividade de manhã, à tarde sempre tinham alguma ocupação, ou era um reforço, ou era atividade esportiva que o próprio Colégio da Polícia Militar mantinha, e sendo que não era todas as tardes, então à tarde, quando não tivesse, tinha uma outra atividade, um reforço escolar, uma atividade, depois que eu fiz uma atividade de esporte no SESI, né, o Serviço Social da Indústria, que tinha um trabalho de iniciação esportiva lá no Itapajipe, no SESI de Itapajipe. Né? Mas ser militar é seu foco também, coronel? Como aluno do Colégio da Polícia Militar, sempre é natural que você veja a atividade militar com outro olhar. É natural. Né? Os valores, o respeito. E eram valores e respeitos que eram comungados em casa também, pela própria educação. Minha mãe sempre foi muito militar, digamos assim, né? No seu conceito. Então, esse conjunto do ambiente educacional em casa, do ambiente educacional e como formação na escola, me ajudou bastante, porque aí eu tive condições de focar. E o Colégio da Polícia Militar também fez uma diferença muito grande. Né? O colégio hoje, na minha época, só tinha o Colégio da Polícia Militar de Endezeiros. Hoje nós temos 16 colégios da Polícia Militar espalhados em todo o estado. Em todas as provas que fazem avaliação dos alunos, ENAD, ENEM, SAEB, dentro das escolas públicas, os colégios da Polícia Militar sempre têm uma posição de destaque entre os 10. E é extremamente concorrido para entrar. É concurso, não, desculpa, é sorteio. Então, isso é fato. Se o ensino é bom, eu não vou discutir. Eu tenho uma extrema dificuldade de discutir. Eu tenho extrema dificuldade de discutir, de me fechar os olhos para números. Eu sou uma pessoa muito objetiva em relação a isso. Se houve método, se houve forma correta, se a fonte é creditícia, eu respeito os números. Né? E é o caso dos colégios da Polícia Militar. Então, o conjunto desses fatores contribuiu para que eu tivesse a base necessária a estabelecer não só a aprovação no concurso público para tentar a PM, como a história de vida em si, né? Sim. O processo de vida em si, de ver os objetivos, de entender que tudo na vida tem dificuldade, que nada vem de graça, nada vem de graça. Né? Se não tiver dificuldade, está errado. Sim. Então, essas lógicas, e a dificuldade ela existe e ela precisa ser enfrentada. Enfrentada primeiro com perspicácia, com insistência, com resiliência, né? Com muito esforço, mas acima de tudo com inteligência. Estudar, ver estratégias, né, para superar qualquer tipo de dificuldade que se apresente. Certa. Entendendo que essa dificuldade ela é certa. Ela estará presente na vida de cada um da gente. Agora, coronel, e assim foi. O senhor que viveu lá na Massaranduba e tal, quando o senhor escolheu essa parte militar, como era também para retornar para a comunidade? Não te olhava? Não? Não, naquela época não tinha... Não, sim. Aquele olhar tinha muito olhar de recriminação, de inveja, mas não é esse olhar que talvez que você entenda como do crime. Porque naquele momento, naquele instante, não tinha esse crime que a gente vê hoje. Porque justamente eu queria falar com o senhor justamente hoje. Naquela época não tinha. E hoje, ainda que exista esse crime, o crime tem sabido, digamos, distinguir particularmente os alunos. Quer dizer, você não tem registro de problema de alunos do Colégio da Polícia Militar sendo assediado pelo fato de estar fardado dentro de um coletivo, porque a lógica não é essa, né? A lógica não é ainda bem, e que assim permaneça, né? Então, eu sempre falo, agora lógico que vizinho, tá, porque a gente, pelo fato de estar sempre envolvido com a atividade, não ia para a rua, pelo fato de não ir para a rua e ficar, se eu quero me te dar rico, mentira, a gente tava bem que eu queria ir para a rua, mas não tinha uma barreira ali que não me deixava jogar bola na rua, focado para mudar a situação. Mudar para a situação, né? Quando criança a gente quer realmente, né? É natural. É natural, mas tinha ali um varão, né, dona Lindaura, que, o seu objetivo é esse aqui, venha pra cá. E aí, e deu certo. Tanto eu como minha irmã,
seguimos esse caminho. Então, em linhas gerais, é isso. Eu vejo isso, muitas das vezes eu sou chamado para eventualmente fazer palestra em alguns locais, e eu sempre foco esses aspectos: a persistência, a importância da família, a importância da escola, agregar as informações que foram recebidas, trabalhar essas informações como foco de vida. Quer dizer, esse tempo que a gente passa na escola, o tempo que a gente passa sobre a educação, o olhar da nossa família, dos nossos pais, ele não pode ser jogado fora. A gente tem que agregar valor, agregar essas informações e estabelecer como instrumento da nossa vida lá na frente. Sim. E foi isso que a gente, de certa forma, fez, e eu me entendo hoje como uma pessoa vitoriosa, muito positiva, né? Tenho a minha vida relativamente estabilizada, a dificuldade que todo mundo tem, mas me sinto uma pessoa assim, muito feliz e realizada, e sempre que eu tenho uma oportunidade de tratar com jovens, eu falo isso. São duas coisas que eu falo. Primeiro, essa visão de que é possível chegar com esforço e com dedicação. De graça não vem. E segundo, que o jovem ele veja o crime com um olhar recriminador diferente. O crime é um ambiente extremamente insalubre. O crime é ruim. O crime é doloroso. O crime é infeliz. A vida no crime é infeliz. Você pode ter uma felicidade momentânea ali com o dinheiro que você ganha, mas daqui a pouco vai acontecer um fato, um problema, uma circunstância que lhe trará infelicidade, insalubridade, né, desconforto, medo, angústia, né, em relação à família. É o ambiente que envolve o crime. E aí, qual a solução para isso? Qualquer uma menos permitir e entender que o crime paute a vida de cada um de nós. Né? Os números provam aí, existe um envolvimento grande de jovens, de crianças, e todos esses têm a minha vida extremamente complexa. Os números provam, não existe glamour no crime. Esse glamour que eventualmente a gente pode ver aí numa produção cinematográfica e tudo, ela é, acima de tudo, uma produção cinematográfica, ela não tem compromisso com a verdade. Né? Porque a vida do crime é uma vida dolorosa, é uma vida fugida, é uma vida ruim, insalubre, desconfortável. Os dados e fatos, as experiências que a gente tem acompanhando pessoas dentro desse ambiente é extremamente ruim. Então, o que a gente puder fazer para entender que o crime não deve ser, muito embora fácil no primeiro momento, mas o que a gente puder fazer para entender que o crime ele não deva pautar a nossa vida, vamos fazer, porque esse decididamente é o caminho mais adequado para a busca da felicidade das pessoas. Muito esforço, e não é só insalubre para quem se envolve no crime, para toda a família. E a né? família. O desgaste da família é horrível. Horrível. É cada coisa aí que a gente vê que é complicado. É muito complicado. É muito complicado. Então, a gente, nessas oportunidades, essa inclusive é uma oportunidade, né, que a gente tem, diante dessa responsabilidade que a gente tem, que a gente tenha consciência, a gente sempre procura trabalhar, divulgar motivacionalmente, em termos motivacionais. Em 37 anos você ouviu muita coisa, né? Vimos muitas infelicidades, muita felicidade, salvamos muita gente, né? Salvamos muitas vidas, caso assim, ajudamos. Tem um caso, coronel, que marcou o senhor assim, rapaz, nessa andança? Tem muitos casos, né? Mas tem casos assim, no meu caso em particular, eu valorizo muito, além da a própria ação nossa, né? Mas até por uma questão de visão de mundo. Eu acredito muito que a gente precisa plantar e colher. Tá? Então, o que eu posso fazer para criar as condições a fim de que algo cresça de maneira sustentável e objetiva, eu me sinto feliz, porque eu sei que eu posso até não estar dando um resultado aqui agora. Sim. Mas a maneira como a coisa está sendo engendrada, a maneira que está sendo organizada, vai dar frutos assim maravilhosos lá na frente para várias e várias pessoas. E um dos exemplos que eu dou, uma ocorrência que ficou emblemática. Foi uma ocorrência que eu, Lázaro, pessoa física, naquele momento não participei, mas eu tenho plena consciência de que eu contribuí muito para que essa ocorrência fosse gerada de êxito. Foi uma ocorrência ligada à aviação. A aviação foi um instrumento para que essa ocorrência fosse exitosa. E a gente não começou a falar de aviação, mas já que você fez a pergunta, eu vou ter que fazer só quando nós desenhamos, né, obviamente com a ajuda de um grupo de trabalho, eu estava à frente do grupamento aéreo, nós iniciamos com compra de 4 aeronaves, 2 helicópteros, né, as pessoas que nos veem sabem muito bem o que é helicóptero, né, a asa rotativa, aquela que fica na frente ou da retaguarda, e 2 aviões, que são as asas fixas. Então, 4 aeronaves.
Depois nós compramos mais um helicóptero e depois mais outro helicóptero. Hoje nós temos 4 helicópteros. E esse último helicóptero que a gente comprou, ele representa hoje o estado da arte em termos de equipamento dessa natureza. Um equipamento de 33 milhões de reais, na época era 17,5 milhões de dólares, na época 2013, 2014. Com todos os implementos, com toda uma tecnologia da informação embarcada, com a necessidade de preparação de pessoal aqui no exterior. Todos os pilotos se formaram aqui nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de voar no espaço aéreo norte-americano, voando essa máquina, né? Um EC-145. É uma máquina que ela voa sob condições de voo por instrumento, ou seja, você não voa só no visual, você tem ali uma série de equipamentos no seu painel que lhe dá a informação que lhe permite voar numa outra condição. Então, se está chovendo aqui, você tem condição de voar por sobre a formação de chuva, e isso permite que você chegue a determinados locais sob determinadas circunstâncias que você não consegue com outro helicóptero, porque ele voa sobre outras condições, ele tem essa limitação. Então, para a gente foi uma conquista muito grande, a gente trabalhou muito para comprar essa máquina, conseguimos comprar, né? Foi um avanço para a segurança. Um avanço para a segurança pública. São 2 estados. Na época, nem São Paulo tinha esse tipo de máquina. Mas isso já foi o 5ª aeronave. Essa 4ª aeronave. A 4ª aeronave. Então, a gente trabalhou muito. E quando você compra uma aeronave, você não compra só a aeronave, você compra uma solução. A solução, inclusive, a parte de formação de pessoal. Para voar uma máquina dessa, você tem que ter uma capacitação muito própria. E isso a gente fez. Mandou gente para os Estados Unidos, fomos também para a Alemanha, onde efetivamente essa máquina é fabricada, né? Ela é fabricada na Alemanha, chega aqui, faz alguns ajustes aqui numa fábrica que tem no interior de Minas Gerais, a Libraz, mas ela vem da Alemanha e tem formação nos Estados Unidos e na própria Alemanha. Então, a gente dividiu o público, né, mecânicos, enfim, uma série de situações, de uma arrumação de providências que viabilizaram uma operação correta e segura e hoje referência no Brasil para a gente. E essa máquina possibilitou, em determinado momento, o salvamento de uma vida de uma condição muito especial. Havia um navio de bandeira filipina, estava afastado cerca de 40 quilômetros da costa de Salvador. E um tripulante do navio teve um problema sério de saúde, teve um ataque cardíaco, faleceu, deu desespero, se viu que ia perder o tripulante a 40 quilômetros. No ritmo que o navio desenvolve, ele desenvolve a velocidade em torno de 40 a nós, 20 quilômetros, 40 nós não, 20 nós, máximo. Em torno de 40 km por hora. 30, 40 km por hora. Naquele ritmo ali, quando chegasse aqui perto de Salvador, o cara estava duro já. Né? Nós fomos buscar o cara lá no meio do mar a 40 km. Quando a gente fala 40 km, você sai daqui 40 km, você sai daqui, vamos supor, referência, Lauro de Freitas, pega aí a paralela, né? 40 km é o quê? Barra. Sim. Barra, pronto. Retão. Aí você não... Bem, é algo razoável, mas 40 km mar adentro é um negócio assim... E o vento. Você olha para um lado, vê mar, olha para o outro, vê mar. Então, para fazer uma operação dessa natureza, não é qualquer máquina que se pode fazer isso. Tem que ser máquina que tenha determinados recursos extremamente restritivos e tripulação devidamente capacitada para atender a tal missão. E nós preenchemos todos esses requisitos. O piloto fez o resgate. Ainda teve um complicador, porque o navio ele estava na sua velocidade dos seus 40 quilômetros, seus 20 nós, seus 40 quilômetros. Ali. E você sabe que o navio não para, né? O navio, de vez em quando você vê o ferry que houve, né? Porque o cara não deu uma ré ali para evitar aquele acidente. A lógica de funcionamento do navio é outra. Não é aquilo. Então, o navio ele não conseguia parar. Ou seja, o helicóptero, ele que voa contra o vento, né? Para poder buscar a sua estabilidade, ele teve que fazer o cálculo devido para pousar no navio, em movimento. Coisa que a gente nunca tinha feito. Quase um navio de guerra, né?
Eu digo como eles fazem para sair, para coisa pousar. que o navio, coisa que nunca tinha feito. Exceção aonde que foi que nós fizemos? Nos simuladores. Sim. Esse público que a gente treinou, lembra que eu falei que a gente foi para os Estados Unidos? A gente treinou no simulador. E no simulador tem esse tipo de treinamento. Tem esse tipo de treinamento. Então você faz o cálculo. Se o navio está contra o vento, então tá lá, ele faz a programação, você entende que vai haver uma diminuição de velocidade vetorial, né? Sim. Então você vai ter uma diminuição de velocidade. Se você vai ter aumento de velocidade, melhor, vai ser a soma da velocidade. Se você está no mesmo sentido, a velocidade vai ser menor, vai ser a diminuição de velocidade e a velocidade resultante. Pronto. Né? Mas sendo que o helicóptero, para fazer aquele pouso, é importante que ele esteja posicionado contra o vento, contra a direção do vento. E o navio não estava com compromisso com o vento, o navio estava com compromisso em chegar para a costa. Então, o piloto teve que fazer, para o cálculo dessa resultante, um ângulo vetorial. Né? Ele tem que fazer um cálculo vetorial para saber qual o ângulo, a velocidade resultante, em cima da velocidade resultante, qual a velocidade que ele deverá aumentar, a atitude que ele deve ter com a máquina para pousar naquele espaço confinado, que era um navio graneleiro. Né? Então, tinha um platô, e o platô tinha lá o desenho do local de um eventual pouso de helicóptero. E assim o piloto fez. Hoje é Tenente-Coronel Reinaldo, estava até bem pouco tempo em Jequié, um oficial brilhante, um piloto de mão cheia, devidamente treinado e capacitado na época. Né? E ele, eu não me recordo quem era o segundo piloto, e a guarnição formada com o médico a bordo. Nós levamos o médico do SAMU, porque nós temos um médico, o grupamento tem um médico, mas na época, naquele dia ele não estava escalado, então nós levamos o médico do SAMU devidamente qualificado, né, com mais os nossos tripulantes, que são olhos e ouvidos do piloto, e o piloto foi, pousou. Sim. Pousou, a equipe médica, mas os tripulantes foi lá, abordou o paciente, né, filipino, de bandeira filipina, e o paciente, o tripulante, era filipino também. Fez as contenções devidas à aplicação de medicamentos, estabilizou ele, porque nós só podemos fazer uma condução dessa natureza com a pessoa estabilizada, porque a aeronave ela tem diferença de pressão a partir do momento que sai, tá? E essa diferença de pressão pode ocasionar uma dificuldade do quadro do paciente que está sendo conduzido. Né? E isso foi feito, foi colocado no Hospital Subúrbio. Um filipino direto desse, para o Hospital Subúrbio. um filipino desse que virou baiano. Nasceu de novo, virou baiano. E segundo o médico, disse que se ele não tivesse ali o atendimento feito imediato, né, ele teria sérios problemas, poderia até perder a vida. Se fosse no ritmo, poderia perder a vida. Quer dizer, essa ocorrência, muito embora a gente não estivesse presente, mas a gente contribuiu de maneira objetiva e direta na luta, na organização da tomada de previdências, no convencimento ao escalão superior para promover a aquisição, na busca dos recursos. Mas isso que eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está nos assistindo entender. Quando o senhor fala esse caso, é que marcou. Mas marcou porque o senhor foi um dos oficiais que se juntaram para criar o GRAE. Criar o grupamento. Para mudar o conceito da PM da Bahia, que até então não existia. Não existia. Na época, quando a gente começou como eu falei, 2001, né, que a gente foi chamado a contribuir, a Bahia era, dos estados grandes, o único que não tinha aviação de segurança pública. Dos estados grandes. Até Sergipe tinha na época. Né? Mas dos grandes estados brasileiros, a Bahia era o único que, quando eu falo grande, do ponto de vista de PIB, né, enfim, era o único que não tinha. A questão não é só ter, a questão era a eficiência do serviço público. A aviação, ela oferta à sociedade um serviço público de elevado grau de qualidade. Elevado grau de qualidade. Né? Olha a história que eu contei para vocês aqui. Né? Então, uma pessoa, não é porque é filipino, eu sou filipino, não, mas se não fosse isso, se a gente não tivesse pessoal qualificado e o equipamento adequado para fazer, ele fatalmente Mas depois você vai dar exemplo de outras participações. Vamos. Então, foi muito interessante assim, essa experiência que a gente teve. Né, fez a diferença na vida dessa pessoa, né, e marcou muito para mim. Aí eu guardo essa dentro de várias outras ocorrências, inclusive ocorrências que eu participei diretamente, né, várias outras ocorrências que tiveram aí o seu... Agora imagina o seu retrovisor, viu, coronel? Você olhou para trás, uma criança da Palafita de Massaranduba, virar coronel, fundar um grupamento aéreo e acredito também pilotar uma aeronave dessa. Coronel, aí o senhor, no caso,
veio na criação foram para fora do país tomar curso, estudar. Fomos. E o senhor se tornou o primeiro comandante do GRAE. O fundador. Fundador e primeiro comandante por 9 anos. Eu comandei o agrupamento aéreo por 9 anos. Saí de lá quando fui promovido ao último posto da carreira, né? Que obviamente fui para. Mas ainda assim, quando saí, ainda não cortei o vínculo direto, porque quando eu fui. Minha primeira função como coronel full da Polícia Militar foi comandar o Comando de Policiamento Especializado. O Comando de Policiamento Especializado reúne todas as unidades especializadas da corporação. São unidades que, pelo tipo de efetivo, pelo tipo de atividade que realiza, tem um nível de especialização. Nós temos hoje em torno de, sabe, na minha época era 6.500 homens, hoje deve estar um pouco menor, não sei, e 37 unidades operacionais. Era o maior comando. Reúne unidades como o Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais, né, o que é o BOP, né, as CIPs, que são as Caatingas, conhecidas como Caatinga, né? Rondesp. A Rondesp é uma tropa especial, não necessariamente especializada. A Rondesp está devidamente vinculado ao comandante regional. O comando de policiamento especializado existe um vínculo direto com o comandante geral. É tropa de reação do comandante. Então, quando eu fui para essa unidade, comando de policiamento especializado, dentro das 37 unidades estava o agrupamento aéreo. Então, até para cortar o vínculo nessa hora. Né? Então, é uma unidade assim que eu tenho um carinho muito grande, como a 12ª. São duas unidades, muito particularmente, que eu tenho uma afeição muito grande, porque são unidades que a gente fundou. Sim. Eu tenho a grata satisfação de estar presente em 2 galerias e ser o primeiro comandante de 2 unidades. Tem ali a galeria do comandante, eu inauguro a galeria de 2 unidades da nossa Polícia Militar. Né? Independente de ter o GRAE e a 12ª Companhia do Navio Vermelho. Então, para mim, é uma satisfação muito grande e vamos para frente. Coronel, do caso, o GRAE tem a competência de dar assistência a todas essas unidades especiais? Sim. O agrupamento aéreo, quando ele foi criado com uma competência de promover o apoio, né? Atendendo a princípios técnicos de segurança e de operação em todo o Estado. Então, onde se fizer necessário, obviamente, dentro das nossas limitações, limitação de disponibilidade, limitação técnica, alguma limitação de natureza meteorológica, né? De natureza operacional, a gente vai estar lá e apoia. Então, até recentemente, salvo engano, que a gente, muito embora aposentado, a gente acompanha nas redes sociais, né? A unidade estava promovendo uma ação em Juazeiro, por ocasião do Carnaval de Juazeiro. Eles estavam lá atuando, apoiando, porque há um fluxo muito grande de pessoas para aquela região, né, nesse período. E também estava uma grande operação em Jequié, também. É só um exemplo, né? Então, onde se faça necessário, dentro do planejamento orgânico do comandante-geral da Polícia Militar, hoje o coronel Paulo Coutinho, né? Mas tivemos outros comandantes, o meu comandante, por exemplo, o coronel Anselmo. A unidade está lá e promove a atuação de maneira articulada, com uma pré-eleção anterior, né? O que vai fazer, deixar de fazer. Brumadinho de apoio. Há várias operações. Tem outras questões. Além da atuação aqui no Estado, a unidade atua em apoio a outros estados, obviamente, todo o estado da Bahia. Em todo o país. Em todo o país, de acordo com a solicitação que a gente venha a receber, a solicitação, a recomendação que a gente venha a receber de Sua Excelência, governador do Estado. Então, nós apoiamos, por exemplo, teve uma queda de uma barragem no Piauí, uma vez. O Erlon, hoje tenente-coronel, na época capitão Erlon, foi para lá com a aeronave. Sabe daqui foi o Piauí. Cumpriu uma missão de apoio, de socorro humanitário, né, de tirar pessoas. A semelhança como nós recebemos aqui. Esse último evento danoso que teve no sul, extremo sul do estado, né, que felizmente o número de mortes foi um número controlado, ainda que teve pelo menos uma morte, né, mas enfim, enchentes. Poderia ser uma enchente muito maior, um efeito muito maior. Que houve um acabamento, foi um negócio complicado. Nós tivemos aqui, pelo que nos falou o comandante da unidade, Tenente Coronel Valnei, 28 aeronaves, 28 helicópteros aqui atuando, em apoio a toda essa região. Então, só o estado de São Paulo mandou para a Bahia 2 helicópteros que ficaram aí à disposição durante um mês, atuando, salvando vidas, levando mantimentos, fazendo mobilização de pessoal. E aí o comando do GRAE... O comando do GRAE foi o organizador
quem faz o quê, tá? De maneira bem organizada, porque não era só no... o ponto não era só lá em Ilhéus, né? Tinha vários locais, então ele espalhava, né? E distribuía a missão. Foram 28 aeronaves. Então ultrapassou as barreiras que não fica só para o crime, não né, Coronel? Não fica só... Não. A atuação é atuação Salvamento na área aquático, de segurança pública e defesa civil. Sim. Né? Socorrimento público. Né? Então, as atividades de bombeiros é um forte na unidade. Muito salvamento. Salvamento em incêndio, salvamento a gente tem uma costa aqui extensa. É a maior costa do país, né? A maior costa do país, são 800 quilômetros de costa. Não existe no Brasil um estado que tenha uma costa maior do que a Bahia. Né? O estado da Bahia é o estado que faz a maior quantidade de divisas, né? Que o pessoal costuma, de vez em quando, chamar de fronteira, não é fronteira, é entre países, falando de divisa. Entre estados e a Bahia, são 8 estados que a gente faz. E Salvador é a capital com o maior litoral. E Salvador é a capital com o maior litoral. Então, são números assim, o estado gigantesco. A França cabe aqui dentro, né? Sim. Então, é um estado que necessariamente precisa de meios de locomoção rápidos, funcionais, para atender a demanda da sociedade. E a aviação veio ao encontro disso. Tudo isso foram justificativas que foram levadas à época, né, para o convencimento por parte da autoridade pública, o governador, o comandante da PM, secretário de Segurança Pública, para convencer a comprar, porque são outros valores, né? A relação de investimento é outra. É um investimento que, comparado, né, você pode entender que é caro, comparado. Mas o resultado não tem dinheiro. Na primeira vida paga, na primeira via salva, o investimento está pago. Agora, em questão, Coronel, uma aviação dessa no combate contra o crime, quantos homens você ganha, eu digo, ganham no ar, né? Em termos de campo. Existe uma pesquisa que foi feita, um levantamento, uma pesquisa que é consagrada com método, né? Que é respeitado, que é o que a gente utiliza como referência, que um helicóptero policial, ele tem um efeito pela sua ação de presença, pela sua capacidade de atuação, né? Numa planície, num local plano, com edificações mais plano, de 25 carros, de 25 patrulhas. Imagina. Tá? Isso é um levantamento que foi feito pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, da cidade de Los Angeles. A cidade de Los Angeles tem uma infraestrutura muito grande, e o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, eles têm esse levantamento, né? E esse é o parâmetro que a gente tem do ponto de vista de doutrina nessa área, mundo afora, em todo o país. Em todo mundo, né? Não é só no Brasil, em todo mundo. Então, helicóptero, 25 carros. E a PM sai de um patamar que sem aeronave e vem com 4 aeronaves de imediato, já vai para outro patamar. E hoje, justiça se faça, não por falsa modéstia, né? Mas, do ponto de vista de segurança pública, a nossa aviação no Brasil é uma referência. Se você for ao estado, São Paulo, Rio de Janeiro, que lida, e conhecer alguém que lida com essa área, e você informar que é da Bahia, eles vão reputar a nossa aviação como uma das melhores do país, não tenha dúvida. São Paulo fala isso. E olha que São Paulo é extremamente barrista, né? A gente sabe disso, né? Tudo do São Paulo é o melhor da América Latina, né? Coronel, mas ele sabe reconhecer isso. Coronel, isso pra gente é uma satisfação grande. Em janeiro inaugurou uma tripulação feminina no GRAE. Assim, não é que inaugurou. São duas, Major Maiara e Major Danusa. Foi a primeira vez que houve um voo em que a comandante da aeronave e a segundo piloto, porque são sempre assim, tem um comandante da aeronave, que é o encarregado do voo, é o responsável direto pelo voo, é o dono da bola, é o comandante da aeronave, e tem um segundo piloto, que ele é o chamado comandante de operações aéreas. Todas as operações policiais, aquilo que a aeronave vai fazer do ponto de vista de polícia, é cargo desse oficial, que também é piloto. Obviamente que no âmbito da pilotagem, no estágio de tranquilo, ele vai ali exercitando, porque ele vai adquirindo experiência, né? Para que você tenha uma ideia, para sair de uma cadeira e vir para outra, você leva pelo menos 6 anos. Sair de uma cadeira e vir para... Porque aí você vai adquirindo experiência e responsabilidade no trato com aquela máquina. Tá? Então, é uma responsabilidade muito grande, e a Maíra, ela fez o estágio, foi recentemente elevada à condição de comandante, né? E teve um dia lá que ela foi colocada as duas de serviço. Muito embora elas tenham começado juntas, a Maíra, ela disparou, ela foi mais na frente.
Né? Existe a atividade meritocrática de avaliação, tá? E também a segunda pilota ela tem um problema de saúde, ficou um tempo afastada, né? Enfim. Mas ambas, daqui a pouco Danusa também será levada a comandante de aeronave, mas o que ficou desse momento foi, a gente não pode dizer que não, foi Tripulado por mulheres. a grande representação do espaço da mulher, né? Aquele dito que a mulher pode estar onde ela quiser. Eu diria que além de onde ela quiser, com extrema dedicação, que foi o caso, tem sido o caso de ambas, né? Com extremo grau de dedicação, né? Então, empenho, tudo. A Major mesmo aí, ela tem dois meninos pequenos, mas isso não empata delas tem que estudar bastante, são manuais e manuais. Você vê a máquina assim, a máquina ela coloca aqui sobre a mesa um monte de manuais, que é o que o piloto, o comandante, precisa dissecar, porque ele precisa ter propriedade das informações daquela máquina. E existem provas, você é certificado, provas de equipamento, para ver se você efetivamente isso pela conhece. Empresa? No caso, a empresa, a Polícia Militar. Ah, entendi. Mas essa certificação, essas avaliações são certificadas pela ANAC. Porque a Polícia Militar adquiriu todo esse know-how de preparar... Preparar. O know-how que não chegou a gente, existiu todo... Porque eu não tive oportunidade de... Mas existiu todo um processo. E o processo envolve, inclusive, isso. Como a gente não tinha know-how, nós trouxemos pessoas, tutores, que tinham know-how em cada área técnica para ficar conosco durante um bom período. Ficaram 5, 6 anos conosco, cada um desses técnicos, passando know-how, e a gente ali hoje a gente, graças a Deus, depois de 16 anos, a gente já está caminhando. E a polícia está preparando outros. E aí está preparando outros. É um processo contínuo, né? Em termos de mecânica, coronel, também? Mesma coisa? Também. Porque eu acredito a que mecânica ainda é pior. É isso que eu ia perguntar. A mecânica ela consegue ser pior do que o piloto. Agora, são 8 anos para você sair de uma cadeira enquanto mecânico inicial e ser inspetor, no mínimo. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então são cursos, muitos cursos, muita capacitação, treinamento, certificação, procedimentos. Enquanto um faz, o outro certifica. Né? Se um faz uma coisa, tem que ter um outro para certificar aquilo que foi feito. Tudo tem um POP, né? O procedimento operacional padronizado, tudo muito bem metodologicamente feito para que o resultado ocorra. O resultado efetivamente está aí. É um conjunto de ações que ao derredor permite um sucesso, como por exemplo foi o salvamento daquele filipino. Entendeu? Daquele filipino. Quer dizer, não é só a atuação do piloto. Para que o piloto fizesse aquilo, a máquina teve que estar muito bem manutenida, a máquina tem que ser certificada, tem que ter flutuador. Né? É igual aquelas máquinas, helicópteros que levam os funcionários da Petrobras para as plataformas. Ele possui aquela chamada offshore, atividade offshore. Ele possui aquelas mesmas habilidades, competências e exigências que os nossos pilotos têm. IFR, equipamento com flutuador, porque se tiver algum problema, rapidamente aciona o flutuador que permite a aeronave pousar sobre a lâmina d'água e, consequentemente, as pessoas saírem utilizando os procedimentos de colocar colete. Assim. Existe uma série de situações que, se não tiver essa estrutura de preparação, a coisa efetivamente não. E questão de armamento, coronel, como é que funciona no aeronave? O armamento que a gente usa é o armamento orgânico da Polícia Militar. É fixo ou não? Não. Não é mesmo porque armamento fixo na nossa máquina ela não pode. Entendi. Porque ela se transformaria numa máquina de guerra e não é o nosso objetivo. Eu queria perguntar isso, era uma máquina estilo Rambo. A nossa máquina é voltada de segurança. Duas bombas do lado. Não. Assistiu muito desenho. Você assistiu muita televisão. A gente... Agora, pode ter certeza que existem as formas de atuação, o modelo de atuação, o tiro, posicionamento de piloto, se houver a necessidade de tiro, esse tiro, como ele pode ser comandado, em que situação ele vai ser feito. Existe uma série de posicionamentos muito interessantes que a atividade enseja, né? Que quem quiser conhecer, faz o concurso da Polícia Militar, no particular de utilização dessa arma, vai ser tripulante operacional, tem que ser sargento, faz outro concurso lá dentro da PM para ser tripulante, né? É chão, 37 anos, né? Agora, pegando esse gancho que o senhor está falando aí, as PMs do Brasil inteiro, sim, já foi uma época marginalizada. Muita gente não queria ser polícia há um tempo atrás, 20 anos, 30 anos atrás. Sim. Mas hoje a gente vê a especialização da polícia em grupos e batalhões. Sim. Por exemplo,
Para você chegar no GRE, como o senhor falou, para você chegar do início até chegar um comandante é 6, 7, 8 anos. Então, será que o cara que pensa que está aqui fora, pô, quero ser PM para entrar no GRAE, ele não sabe o sacrifício que é. Da mesma forma, ele diz assim, quero ir para o BOP. Ele não sabe o sofrimento que ele vai passar lá comer. Mas tudo é informado, viu, Jura? A gestão do conhecimento é muito forte na instituição. Não, eu digo assim, especialização em si, é isso que eu ia perguntar ao senhor, é necessário hoje para combater o crime? Sim, sim, mesmo porque o crime ele tem se especializado, ele tem crescido, né? E a gente não pode andar atrás do crime, muito contrário, a gente tem que estar na frente. Sim. Então, o investimento em tecnologia, em novas formas, em novos modelos, em equipamentos é muito grande. E a tecnologia de reconhecimento facial, a Bahia é de referência. Eu não tenho um número aqui, mas recentemente o atual secretário fez a apresentação dos números, várias pessoas apreendidas pelo processo de reconhecimento facial. E por mais que se tenha, porque existem também as discussões de caráter acadêmico, ideológico em relação a reconhecimento facial. De uma coisa eu digo a vocês, ninguém, absolutamente ninguém, que foi apreendido, identificado, todo mundo tinha devendo alguma coisa. Só entra no banco de dados do reconhecimento facial quem faz parte de um banco de dados que é administrado pelo Ministério da Justiça. Existem vários bancos de dados, mas existe um banco de dados que a gente já entende que é o extremo. É esse banco de dados que o sistema de reconhecimento facial... Pessoas que têm a ordem judicial para cumprir. Que o sistema de reconhecimento facial... E porque existe outros bancos de dados que têm a ordem de prisão. Sim. Tem. Mas o que a gente utiliza é o Ministério da Justiça porque existem diversas formas de aferição. Né? Porque existe banco de dados vencido, existe uma série de coisas. Né? Então, a gente vai... Primeiro que não é logo, depois de reconhecido, se prender de imediato. Aí entra o faro policial. É informado que existe uma pessoa que há suspeita de estar do banco de ter mandado de prisão. O policiamento local promove uma abordagem, né, pede uma identificação típica de qualquer pessoa, fundada a suspeita. Né? Qual é a fundada a suspeita? Um banco de dados que está indicando. E começa a conversar com a pessoa. O primeiro dado. Se o dado da carteira de identidade apresentado pela pessoa conferir com o dado da carteira de identidade do sistema, já tem aí meio caminho andado. Tá? Então, essa pessoa é convidada inicialmente quando há a constatação, aí sim é dada a voz de prisão em função da existência de um mandato. E assim foi feito com todos. O primeiro foi aquele que está de muquirana, lembra? No carnaval. Fantasiado de muquirana, estava inclusive com um adorno no meio da multidão e foi identificado, estava com a carteira sem problema. E nós não temos tido problema com nenhuma dessas prisões, não. Quando eu falo problema de resistência, a pessoa vai. Mas o sistema tem sido efetivo. Isso é um exemplo de tecnologia. Exemplo, a gente não pode condenar isso. Sim. Não sei o quê. Aqui ia fazer o quê? O sistema identificou que aquela pessoa, o banco de dados, que é o banco de dados do Ministério da Justiça. O sistema está alimentado de todo mundo. Todo mundo que tem mandado nesse sistema do Ministério da Justiça está lá. Seja ele branco, preto, amarelo, verde, está lá. O sistema identificou, traz e leva. Entendeu? Não tem muita tá coisa. Devendo aí, não vai pro carnaval, não. Aí leva. Eu já fico curioso, porque eu chamo o Jura pra tomar eu chamo o Jura pra sair. Se o Jura não sai de casa, eu tô começando a... Se o senhor tiver informação lá, me conte. A gente coloca a câmera e a pessoa nem suspeita. Eu não saio de casa. Tá a câmera lá no bar. Só cair pra Maceió. Então... Mas aí a folha corrida limpíssima. Então, todos esses exemplos que a gente está aqui citando são exemplos que pautam a ação em termos de tecnologia. Né? O nosso Centro de Operação de Inteligência, o COI, que fica lá no Centro Administrativo, é um dos maiores e mais eficientes que tem no país. É um investimento que foi feito, né, da ordem de 200 milhões de reais, porque não é só o equipamento físico, mas a tecnologia que está ali dentro. Né, os sistemas que se conversam. E é uma rede também, né, Coronel? É a força de segurança completa. A rede que possibilita... Nós estamos tentando trabalhar nisso também, aqui no nosso município. Além do sistema de câmeras que o próprio sistema interno do COIP tem, ele pode conversar com outros sistemas e trazer aquelas imagens geradas pelo sistema para o nosso sistema e permitir um melhor controle. O que fazer com essas imagens, né?
facilitar a tomada de decisão. É uma atitude que vai ser feita, é uma intervenção que vai ser feita, saber antes o que é que está acontecendo, para que a partir daí uma providência possa ser tomada, adotada, visando minimizar e proteger a sociedade. Então, são ações efetivas que o sistema de segurança pública toma, adota, para promover a segurança pública das pessoas. Tem sido suficiente? Do ponto de vista de Estado, é o que o Estado está podendo fazer. Mas, se tem uma coisa que segurança pública não é um processo estanque, individual, só ela. Sim. Existem diversos outros atores. Muitos desses atores já estão, por exemplo, os municípios. Os municípios, até bem pouco tempo, não queriam contar com segurança pública. Sabe o que fez com que os municípios mudassem? Aqui na Bahia, uma pesquisa que foi feita pela União dos Prefeitos da Bahia. E essa pesquisa, a MOPB, congrega aí boa parte das prefeituras, os 417 municípios que tem no nosso estado. Boa parte dos munícipes informaram na pesquisa que foi feita pelo PB a segurança pública como primeiro ou segundo lugar no índice de preocupação dos munícipes. E se eles sinalizaram isso, eles estavam entendendo que o prefeito era o responsável. Muito embora na Constituição dá ao Estado uma condição de relevância maior quanto à responsabilidade de segurança pública. Mas isso, como a prefeitura, o poder público, ele vive para atender a necessidade da sociedade, não permite que o prefeito apenas tão somente por entender que segurança pública é do Estado que ele descruza os braços. Isso não pode ser feito. Né? Então, aqui, por exemplo, no município de Lauro de Freitas, a prefeita Moema Gamacho, ela deu um exemplo, quando, por exemplo, criou a secretaria, uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, para buscar, dentro do âmbito dela, fazer um processo de articulação, pautar segurança pública no âmbito do município. É o fato. Isso já é um sinalizador importante. E, a partir daí, tomada de outras atitudes e de outras providências, entendeu? Então, é um processo muito complexo. O Poder Judiciário, nossa, é um negócio, uma briga constante, né? Que a gente tem, porque eu entendo que segurança pública é, acima de tudo, também uma ação de espelhamento. A impunidade é a mãe legítima da reincidência. As famosas audiências de custódia. Não necessariamente só audiência, mas a atitude. Não é só audiência, é a atitude. Você pode ter a audiência de custódia, que é importante, é relevante, para trazer mais justiça, uma justiça mais justa, vamos assim dizer. Me permita o trocadilho, mas não tem outra frase que melhor reflita esse pensamento. A justiça mais justa é válido. Sim. Agora, a atitude, o posicionamento da atitude, ele não pode funcionar como um alimento do crime. A impunidade, mãe legítima da reincidência. Diversos casos, no ano passado, teve um mês aí que foi um negócio assim, a imprensa, inclusive, divulgou, chamou a atenção, porque estava demais. A pessoa sendo presa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Preso solto, um período aí de 2 semanas, um mês. E o crime faz o cálculo disso, né, Coronel? Porque prendendo, apresentando, audiência de custódia, o crime de menor potencial ofensivo. E aí volta, e aí aquele processo... Bola de neve. Conhecido como enxuga-gelo. E ele calcula esse risco, né? E aí isso gera, assim, uma... Porque segurança pública é, acima de tudo, Júlio, percepção. Sim. Né? Essa coisa de enxugar gelo é um termo que eu não gosto, porque eu entendo que o meu trabalho, ele dá resultado, sim. Que o diga os movimentos que a PM teve no passado aí, parou, negócio de greve, você viu como a sociedade sentiu. Sim. A produção parou, onde pode circular, a escola não permite, não gera emprego e renda. É horrível isso. O nosso trabalho não permite interrupção. O trabalho de segurança pública não permite, sob qualquer aspecto, interrupção. Porque a sociedade ela é beligerante, ela não respeita muito uma outra. Tem que ter alguém para estabelecer a relação no equilíbrio. Sim. E esse alguém é o sistema de segurança pública, composto por seus órgãos. Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica, as federais, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Ali vai trabalhando, vai estabelecendo uma relação de controle, de contorno desse ânimo de delinquir que tem a sociedade. Entendeu? É da natureza humana, é assim em qualquer lugar. Algum Sim. lugar com índice cultural maior, menor, com comportamento maior, menor, mas é assim em qualquer lugar. Quando tira esse algodão entre cristais, que é o sistema de segurança pública, aí quebra tudo. Quebra tudo. Então, é importante que não se sinalize o estímulo à criminalidade com esse tipo de atitude. Isso é muito importante. É muito ruim com a gente pensar
de que a gente vai enxugar gelo, de que a polícia prende, a justiça solta, de que pode causar que ele vai pensar que vai ser liberado e ele vai cometer. E é isso mesmo. Cara, a pessoa que está à margem, né, o marginal está à margem. Né, não é pejorativo, não. É a linguagem mesmo do português. Marginal porque está do lado, está à margem. Então, o objetivo nosso é trabalhar, reeducar e trazer ele para dentro da margem, não deixar ele fora a margem, né? Marginal. Ele faz a sua análise de risco. Ele faz a sua matriz de risco. Olha assim, diz, rapaz, vou roubar, o máximo pode acontecer eu ser preso, eu choro lá na frente do juiz, vou ser liberado, boto uma tornozeleira, tá, tô liberado, vale a pena. Esse pensamento, essa lógica, é uma lógica ruim. É uma lógica, primeiro, que ela não deve ser pautada, ela não deve ser colocada como creditícia. Uma coisa correta, não é. Porque numa dessa aí ele pode se dar mal, pode ter uma resistência, né, pode se ferir, né, a família vai sofrer. Ele pode entender que um juiz, pelo fato das reincidências, entender que ele não reincidiu do ponto de vista de se ver, processar, transitado e julgado, mas ele reincidiu na natureza dele, e quando ele está deixando de ser criminoso para ser delinquente. Ou seja, está começando a viver do crime. Quanto mais, isso não é bom. Né? Então ele pode entender um juiz dessa natureza e dar uma tranca e aí a coisa complicar. Então não é bem-vindo a atividade de crime. E isso é que precisa ser. Então eu entendo que uma atitude comportamental, uma mudança de pensamento nisso aí, de valorizar, de responsabilizar. Eu sou um pouco cético, eu tenho que mudar a lei. Rapaz, não precisa mudar a lei, não. Eu entendo que tem que aplicar. Como deve ser. Pesar mais na conta. Aplicar com mais justeza. Né? Com mais justeza. O que existe hoje é uma interpretação mais benigna em relação a quem comete o crime, em detrimento da vítima. Isso é fato. É o pensamento hoje do poder. Agora, Coronel, paciência. Uma pergunta até, já que o senhor entrou nessa seara, eu vou trazer uma seara que não é polêmica não, mas a população também entra em outro ponto da polícia, da força policial, no chegar nas comunidades, no agir e tal. Sim. Eu sei que o senhor não responde pela polícia, que o senhor hoje está na reserva, já tá vivendo uma vida boa, com neto, com tudo. Mas mais uma vez, coronel, sempre coronel. Mas eu digo dessa questão da segurança. Como é que o senhor vê também essa relação da comunidade com as forças de segurança? Não, com certeza. A sua pergunta é válida. Eu, inclusive, agradeço a oportunidade de estar aqui. E fique à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Viu? A gente já está calejado aqui. Aquilo que eu não tiver condição de fazê-lo, eu declino, informo que não. O que não é o caso em concreto. Né? A gente entende, né? Nós temos muita coisa para avançar. Agora, você tem que entender que nós vivemos em sociedade e somos um reflexo dessa sociedade. Tá? O policial, seja ele quem for, ele não veio de Marte, não veio de Júpiter, ele não veio da França, ele não veio da Turquia, ele não veio da Suécia, ele veio daqui, da sua própria comunidade. Tá? Comunidade que a sociedade como um todo hoje está um tanto quanto conturbada. Não é da agora. Né? A sociedade está um tanto quanto conturbada. Nós, enquanto policiais, temos todo um trabalho voltado à capacitação, que é o que o Estado efetivamente faz. Não só a capacitação, a educação dos nossos. E buscamos fazer o acompanhamento, a correção e a correição dos nossos. Se o cara erra, ele é responsabilizado. Eu diria a você que se todo o setor da sociedade civil tivesse a rapidez e a firmeza de atitude de punir os seus quando erram, como nós temos, como particularmente a Polícia Militar tem, pode ter certeza que a sociedade teria um outro comportamento. Tá? Então, excessos não são cometidos. Existe uma expressão que é mais ou menos assim: o Estado, o Estado, através da polícia, possui um mando legal da força. Né? O atributo legal do uso da força é atribuído ao Estado através da sua polícia. Por isso, se exclui a partir daí o uso da violência. Essa expressão é atribuída a um coronel Antônio Medeiros de Azevedo, da Polícia Militar da Bahia, um grande pensador, foi fundador da nossa Academia de Polícia Militar, e um exemplo, né, que é uma pessoa que, do ponto de vista da doutrina, do conhecimento, nos deixou aí um grande legado.
Então, essa visão é a visão que a gente cultua. Onde a força não há violência. Essa é a visão, e é em cima disso que a gente trabalha. Os excessos, eventuais excessos, são sempre trabalhados e efetivamente punidos, apurados e punidos. Tá? E eu digo a você, a quantidade de ocorrências que nós atendemos é significativamente grande. Tá? Existe um órgão no Sistema de Segurança Pública chamado S-Telecom, que é a Superintendência de Telecomunicações. Né? Fica lá no centro administrativo, nesse prédio do... Por dia, o telefone de 190, Salvador e região metropolitana, atende a 24 mil ligações. 24 mil. Tá? O dia tem 24 horas. Então, por hora, dá quantas ocorrências? 1.000 ocorrências por hora. Esse podcast está fazendo 1 hora agora, né? Sim. Pronto. Então, esse bate-papo que a gente está falando aqui... Tá ligado. Entre esses 24, 1.000 pessoas, 1.000 CPFs, que uma pessoa pode ligar mais de uma vez. No meu caso. Esse período que a gente está... 1.000 pessoas ligaram para o 190, em conflito, precisando, pedindo uma viatura, relatando um problema, demandando algo para os nossos profissionais. E os nossos profissionais atendem. Para esse número de ocorrência, para a quantidade de problemas que nós temos, meu amigo, para a quantidade de ocorrências que nós atendemos, frente à quantidade de problemas que nós tomamos conhecimento, principalmente pelo meio de comunicação, naqueles os bocões da vida, né? Sim. De meio-dia, é mínimo. Era para ter uma quantidade bem maior, considerando o número de... Você está entendendo a lógica? Sim. E não é maior por quê? Porque existe todo um trabalho de acompanhamento, de visão, de conscientização dos nossos profissionais, de técnica, né? Para poder fazer com que o objetivo nosso de cumprir a lei, o fazendo uso da força, excluindo o uso da violência, ele efetivamente seja feito. Conflito a gente vai ter sempre, problemas a gente vai ter, certo? Mas pode ter certeza que existe uma visão voltada a entender e a compreender o papel do sistema de segurança como um todo. Né? Nós não somos ali para ser o paladino da moralidade, nós estamos ali para garantir o cumprimento da lei, fazer a preservação dos direitos das pessoas. Esses números que eu estou aqui apresentando estão à disposição lá. A academia, o mundo acadêmico, né, que muitas das vezes, se você ter uma ideia, só no ano de... Nós estamos em 2023, 2021. Só no ano de 2021 que estudo de segurança pública foi considerado como ramo de conhecimento, do ramo do conhecimento. Porque antes era um ramo, sub-ramo das ciências sociais, tá? Hoje, segurança pública é um ramo do conhecimento independente, voltado. Hoje nós temos cursos de formação e de especialização na área de segurança pública, porque a academia sempre viu esse tema como algo repressor. Né? O que isso não é bom, porque isso perde a oportunidade de investir. Não há como viver sem segurança pública. Eu já falei, acredito que todos nós temos convencimento disso. Então, nós temos que trabalhar pela melhor segurança pública possível. Tá? E essa melhor segurança pública se dará a partir, inclusive, de estudos acadêmicos voltados para isso. Existe, Foguinho, diversas iniciativas voltadas a melhorar e aprimorar essa relação com a comunidade. Um exemplo, vamos recortar um exemplo. Eu pauto muito as minhas ações com objetividade e exemplo. As bases comunitárias de segurança pública que, além do trabalho enquanto segurança pública, promove também ações sociais naqueles bairros. E essas ações sociais, muito embora não seja o negócio, o foco enquanto segurança pública, a base comunitária assume, porque ela entende que aquele trabalho vai alcançar objetivos impactantes em relação à segurança pública. Então, vai ter lá Música do Saber, é um projeto que tem numa dessas bases. Então, a criança, no segundo turno, vai para a base, numa programação, segunda, quarta e sexta, para ter aula de música, para ter aula de mecatrônica. Tira das ruas. Né? Tira das ruas. Mas isso era a coisa da polícia? Não necessariamente. Mas a gente tem um projeto específico para isso, porque a gente demonstra com esses dados e isso dá resultado. Nós temos o trabalho da garota BCS,
São meninas de 12, 13, 14, 15, 18 anos que são retiradas das ruas para fazer uma preparação para a escolha da garota BCS. E muitas dessas garotas hoje modelam aí mundo afora. Paris, Milão, Nova York, vindo da base comunitária de segurança, né? Desse concurso da garota BCS. Depois tem um geral, tem a garota BCS por bairro, né? E depois tem um geral que vai escolher a garota BCS envolvendo as bases da capital e do interior. Então temos várias, Lorena, por exemplo, que até recentemente foi do ano que eu fui, ela foi eleita garota BCS, estava em São Paulo, viajou, foi para o exterior, enfim. Né? E a partir dali ela criou um norte, criou um novo horizonte. Foi um jovem que foi retirado da possibilidade de ser abordado pelo crime, pelas drogas naquele local. Então são diversas iniciativas que nesse viés, a institucionalização de conselhos comunitários de segurança, que são entidades que são feitas no bairro para tratar da pauta de segurança pública e defesa social. Tá? Então, você tem conselhos aí que desenvolvem uma série de trabalhos nos bairros com aspecto social, mas sempre preocupado, recepciona preocupações da sociedade em termos de segurança pública, estabelece uma relação direta e extremamente responsável com o comandante da Polícia Militar, da Polícia Civil local, para estreitar melhor os laços e identificar problemas que pode estar havendo no âmbito da segurança pública, no âmbito social e com o aspecto da segurança pública. Então, são outras iniciativas que são feitas nesse particular. Então, tem muitas iniciativas para isso. E para o excesso, um sistema de correição. Então, nós temos lá a nossa corregedoria, nós temos a ouvidoria, né, que são reiteradamente feitas. Nós temos a fiscalização feita pelo Ministério Público, né? Então existe um grupo que faz o acompanhamento da ação policial, né, através do Ministério Público. Existe mecanismo de controle voltado externo e interno. Interno e externo, voltado para a sua atuação. Eventualmente, problemas, sim. Não estamos escondendo para debaixo do barulho. E quando tem um problema, a gente parte para cima, enfrenta. Chama, investiga, reorienta, né? Mas também ampara, porque existem vários excessos, situações de excessos cometidos também por pessoas que, de vez em quando pinta aí, o cara resistiu, o pai vai lá, chora, natural, importante, é o seu filho que morreu. Aí vai ver lá o filho cheio de arma, de fogo, né? Fazia parte do movimento criminoso, naquele momento da resistência estava fazendo a defesa do seu estado criminal, né? E resistiu. O pai vai naturalmente chorar. É por isso que eu digo que não pode se envolver. Hoje até falando nisso, completa 8 anos daquela, há quem diz chacina do Cabula, que não foi chacina e tal, mas hoje passou esses 8 anos aí. E a comunidade, por isso que eu tô falando dessa questão da comunidade. Sim. E a comunidade ainda recente, ainda reagindo. Aquele caso ali está na mão da justiça. Acho que, se não me engano, já teve, ou foi... Já teve anulado o julgamento. Foi anulado o julgamento, enfim, está sendo julgado para eu não vou me abster de fazer coisa, porque existe um poder judiciário que, inclusive, o poder judiciário se posicionou a favor dos PMs, porque entendeu que quem resistiu à prisão era uma quadrilha que estava armada, foi presa a apreensão de armas, tudo mais. Não é fácil. Porque nós estamos fazendo uma luta contra pessoas do nosso convívio. Sim. Não é algo simples, não. Não é pessoa de outro país, sei lá, alguma coisa dessa natureza. Então, isso sente numa comunidade, isso tem um impacto muito grande. Esse não é o objetivo. Agora, se ele resistiu, pode ter certeza que vai ter a resposta do outro lado. E é isso que a gente não quer. Sim. É isso que a gente não quer. O crime é muito ruim em relação a isso. Não vale a pena. A gente vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Rapaz, não é questão de morrer de fome. Hoje, nunca se teve tanto, nunca na história do Brasil se teve tantas oportunidades de você ter aí alguma renda que possa lhe ajudar no momento de crise. É bolsa disso, bolsa daquilo, tá? Tanta coisa, tanto cursos, cotas, tanta coisa que está ali, porque você precisa necessariamente ir para o crime. Entendeu? Então, é muito complicado, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Não é fácil. O que eu posso lhe garantir que a Polícia Militar da Bahia e as polícias militares, não só a Polícia Militar não, a Polícia Civil, tá? São compostas por pessoas íntegras, cumpridoras dos seus deveres, cumpridoras de suas obrigações, mães e pais de família que diariamente colocam a sua vida em risco em prol de uma sociedade que ele nem conhece.
Tá? Então, por exemplo, você está vendo lá, vou dar um exemplo do bombeiro, que é um sistema de segurança pública, no particular da Defesa Social. Está ali aquele incêndio do World Trade Center. Existem várias fotos assim, extremamente simbólicas. Você vê as pessoas desesperadas descendo, não falo nem o se jogar, mas essas fotos são muito interessantes. As pessoas desesperadas descendo as escadas para sair do prédio do World Trade Center, e ao mesmo tempo você vê os bombeiros subindo em direção ao perigo. E alguns morreram também, né? A maioria, todos que subiram morreram. Tá? Para promover o salvamento daquelas pessoas que ele nunca viram, que ele nunca conhece. Quem é que faz isso? Profissional de segurança pública e defesa civil. Ninguém mais. Ninguém mais faz isso. Nós somos treinados e condicionados para... Está ali o tiroteio. Pá, 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 todo mundo sai. Todo mundo sai. Todo mundo se afasta do tiroteio. Isso é uma reação natural de preservação da raça humana. O perigo está ali, você se afasta. O policial, o que é que faz? Parte para cima do perigo. Obviamente com técnica, com tática, com inteligência, ele parte para cima do perigo. Mas que está correndo risco. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Esse risco é altíssimo. É uma das profissões mais arriscadas que tem. O que vai nos fazer superar é a nossa capacidade de fogo e a nossa capacidade de tática, de estratégia, de técnica, de inteligência para superar o perigo. Mas é complicado, não é um processo fácil. Então, efetivamente, Foguinho, essa é uma atividade que tem um nível de complexidade muito grande. E é por isso, inclusive, como vocês falaram recentemente, que muitas das vezes a sociedade nos vê com um olho assim diferente. O pai, ao receber a notícia que o filho está interessado para entrar para a polícia, não promove aquela alegria, né? Aquele momento de alegria, de apoio, né? Porque tem essa... Agora, eu posso garantir que é uma profissão que nos dá um sentimento de dever cumprido muito grande. Uma satisfação em saber que ajudou, de que contribuiu de forma direta e indireta para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a atividade de segurança pública. Se você vê tudo funcionando aí, é porque tem um sistema de segurança pública que funciona. Sim. Se a saúde não estiver funcionando, você vai ali, vai ter que pagar a sua saúde e no mínimo vai morrer. Mas se o sistema de segurança pública não funcionar, vira turba, vira tumulto, vira bagunça, fecha tudo, não gera emprego, não gera renda. É muito complicado. É por isso que a gente tem que ter a responsabilidade de manter a ordem, né? De ver, de encarar a segurança pública como algo extremamente importante para a qualidade de vida das pessoas. Principalmente no carnaval, né, Coronel? Coronel, com toda essa estrutura que a polícia tem, com toda essa estrutura que a polícia tem, a gente está vendo que a sociedade tem algumas pessoas, como o Gabriel falou, sim, a sociedade que ainda tenta enfrentar a polícia. Sim, sim. Por exemplo, eu não digo nem enfrentar da parte do que está praticando crimes propriamente dito, mas assim a sociedade que quer curtir, a questão dos paredões, tal e tal. E a gente vê muito isso aí. E às vezes por trás também o crime tá por trás daquilo ali. Via de regra tá. Como é que você vê essa questão aí? É um novo momento que a gente tem visto, tem edificado nos últimos anos, nos últimos talvez 6, 7 anos, a gente tem edificado isso, né? As pessoas efetivamente precisam se divertir, faz parte, né? A diversão faz parte do movimento da sociedade, né? O processo de diversão, e identificou-se esse modelo aí particularmente dos paredões. Os paredões é importante que a gente veja com muito cuidado, inclusive para não criminalizar as pessoas, mas existe para determinados locais, em determinadas comunidades, o patrocínio muito forte do crime organizado. Tá? Porque ali é uma oportunidade de você vender drogas, de você coaptar forças, de você fazer demonstração de forças. E isso tem sido... E a população está ali, vai de bolo naquele particular. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que ligam, é uma dessas 1000 ligações por hora, fazendo queixa de perturbação do sossego. Nossa, é impressionante. Porque são equipamentos potentes, muito potentes, né? E que não tem qualquer relação de respeito. Aí é chamada a autoridade policial. Via de regra, a gente vai. Né? Existem operações, inclusive, que é feita, a Operação Sillery, que é feita, pelo menos era até, eu acredito que ainda é feito, que é feito o preposto da prefeitura, né, e o preposto da Polícia Militar, porque a prefeitura ela já vai, inclusive, fazer uma atuação mais específica em relação ao estabelecimento comercial. Existem outras questões, né, vinculadas ao poder
ao poder de polícia municipal, uma coisa dessa. Aí e vem mais a polícia para poder fechar o cerco e garantir a segurança na efetivação daquela operação. Em alguns momentos, até levado pelo consumo de bebida alcoólica que está sendo consumida em excesso naquele momento, há algumas manifestações de resistência. E o número de pessoas... De vez em quando a gente vê aí na televisão uma notícia ou outra, mas eu posso lhe garantir que a grande maioria das operações elas são exitosas. O policiamento chega, identifica, recomenda baixar o som, desligar o som, fazer o que precisar ser feito, né? Mas eventualmente há resistência. E são essas resistências que ficam. Ninguém mostra quando o policial vai lá, atua positivamente, desliga. Essa aí ninguém vê, não, que é a grande maioria. Mas você vai ver aquele... por exemplo, o que está bombando agora, esse que eu não sei qual foi o estado, em que teve o paredão, houve a resistência. São Paulo houve... Acho que foi São Paulo. Foi em São Paulo. E o cara resistiu, o policial militar tirou, pô, deu um tiro e o tiro foi no peito. E morreu. Agora ele resistiu, quem resistiu com extremo grau de violência e favorecido também pelos parentes que estavam próximos. Né? Então, observe, uma vida que se perdeu, o profissional que atirou para sua defesa, né? Porque ele poderia... Existe um outro também no Piauí, que foi a mesma coisa de paredão, que ele não atirou, tentou pegar no braço. O pai do que estava sendo colocado na viatura pegou a arma do policial que estava no coldre e atirou no policial. Matou o sargento, ali na hora. O soldado que estava acompanhando e contendo os outros familiares, pegou a arma dele, soldado, e atirou no pai. Que matou o sargento. No pai que matou o sargento. Ele também, o pai, atirou no soldado. O soldado morreu 8 dias depois. Então morreu o soldado, morreu o sargento, morreu o soldado. E o pai tomou um tiro de raspão e tudo certo. Matou os dois. Então, esse é um fato. Ele não teve esse fato, não está naturalmente tendo o mesmo tratamento desse de São Paulo. Que matou. E essas questões do paredão não é privilégio só da Bahia. Não, São Paulo está demais, né? Não. No litoral norte de São Paulo, no litoral de São Paulo, disse que estão muito... São Paulo, pela pujança de São Paulo, né? São Paulo, enfim, tem um caso em São Paulo que eu achei assim, acho que foi São Carlos, que a prefeitura atuou junto com a PM e tal, eles inventaram um tal de carro-pipa para arrumar jato de água forte para fazer a dispersão de pessoal. Mas o cara, quando jogou a água... era uma comunidade e os fios, né? Sim. Tem muito de fio, muito gato, tá. Aí quando ele arrumou a água, daqui a pouco a água tava nos postes, no fio. E aquelas faíscas, eu disse, meu Deus do céu. Se essa água forte solta um fio daquele, cai nas pessoas, aí as pessoas correndo, um beco, as pessoas correndo. Cai no meio daquelas pessoas. Aquele equipamento colocado não é o equipamento adequado para fazer aquele tipo de intervenção naquele local. Sim. Mas o senhor também não acha que também é uma falta também de um preparo no policial desse? Que eu digo... Não, aí não foi nem policial, foi o pessoal da prefeitura que estava fazendo a utilização do equipamento. Não, mas eu digo de Piauí. 2 policiais estão ali, o famoso Cosme Damião, na situação daquela. Mas foi o mesmo, observe, foi o mesmo episódio, São Paulo a mesma quantidade de São Paulo. Mas eu digo, a forma de conduzir, se eles não aguardassem também um reforço, Eu digo porque é a forma de querer conduzir. Assim, não estou justificando nunca aqui a morte deles. Inclusive aqui fica fácil para a gente. É injustificável. Esse ar-condicionado aqui, 16 graus, tá? A gente conversando, uma águazinha mineral. Então, para decidir aqui, tá fácil. Aqui tá confortável. Conversa gostosa, salutar, Jura sorrindo, nossa pessoa mas eu digo que ele você também. Ele tem o treinamento, ele tá na academia. Então, veja bem, mas ele tá na força, na ponta da segurança. Pra gente discutir isso nesse ambiente fica mais fácil, a gente emitir uma opinião desse adversário. Lá na hora,
chamado a resolver a situação. A pressão está 23. Lá a pressão está 23. Sem, inclusive... Não, mas eu digo que ele teve um preparo, ele vem da academia. É isso. Sem, inclusive, ter os recursos. Estou precisando de reforço. Não tem reforço agora não, porque já tem uma outra viatura, um outro paredão. Só tem ele. Veja o que você pode fazer. O cara parte para cima. Eu ali esperaria reforço para quando ir com fogo, porque polícia tem que ter técnica, inteligência e força. Né, para não precisar fazer a utilização da arma de fogo. Não teve, deu no que deu. Eu já vi reportagem. Já o outro morreu. O que eu quero falar é a diminuição, é a diferenciação em relação à cobertura da que é uma queixa reinante, né? Então morreram 2 policiais. Eu só a Rede Record noticiou, nenhuma outra rede noticiou, né? Desse fato que aconteceu lá no Piauí. Já o de São Paulo é pauta até hoje do que foi feito. É lógico que esse fato, no mínimo essa morte, haverá de servir para revisão de procedimentos, né? No mínimo, para que coisas dessa natureza, situação dessa natureza não volte a acontecer. Agora, é importante dizer à sociedade também de que se o profissional determinou, a autoridade policial determinou, mãos ao alto, né? Atenda às determinações, por quê? Porque o recrudescimento daquilo ali pode gerar consequências que não é interessante para nenhum de nós, inclusive para o policial, no caso do policial de São Paulo. A gente tem um vídeo aqui na Bahia de um paredão que o policial vai cumprir a ordem e o prefeito chega e manda ligar o paredão de novo, que quem manda na cidade é ele. Era ele. Então, Esse caso gerou uma repercussão, inclusive de natureza política, porque o prefeito... Depois o prefeito fez um pedido de desculpa mal amanhado, negócio mal feito, tá? Houve a manifestação do nosso comandante-geral, os policiais, inclusive, foram elogiados porque viram ali que a dimensão era política, tá? Se eu quer que ligue, filmou tudo, mas tudo foram filmado. Duros, eles foram firmes. Né? Não... Filmou tudo, tá? Aquela coisa toda, né? Mas não, digamos assim, não alimentaram a discussão. Mas eu achei legal que eles foram firmes. Os policiais foram chamados pelo comandante-geral, foram elogiados, foi feito diversas manifestações na Assembleia Legislativa do Estado contra a atuação desse prefeito, entendeu? Acionaram, inclusive, o Ministério Público, não sei que providência o Ministério Público tomou, né? Não sei, mas é esse tipo de caso, são esses tipos de situações que a gente diariamente enfrenta. Então, é só problema, mas... O coronel, falando em problemas, nós temos aí deixa eu ver, 10 dias do carnaval? Uma semana. Não, semana não. Aliás, não. Eu não vou dizer não, por causa que todos os dias daqui até chegar o dia 17, tem eventos aí, carnavalescos. É verdade. E aí, na minha época, quando eu era mais novo, que eu não sou tão velho assim, eu era mais novo, o único crime... era bolo de aniversário. Coronel, o crime que acontecia é que meu pai dava conselho quando a gente ia pro carnaval, cuidado para ninguém não botar nada na sua bebida. Que era aquele crime do malandro, do carnaval, de você botar alguma coisa na bebida, o cara ficar bêbado, o cara tomar seu relógio, era tomar o tempo sua da carteira, discoteca, né, Júlio? ir embora. Mas hoje, os meninos estão danados e a criatividade está grande, né, coronel? Além disso, eu tenho aí o Pix hoje, tem o cartão de aproximação e o carnaval. Como é que você vê essa questão? E o brinde? Carnaval, a gente sabe, é a maior festa, diz o Guinness, né? Guinness Book, é a maior festa a céu aberto do mundo, o Carnaval de Salvador, da nossa capital. É uma festa muito grande, uma festa que tem uma dimensão assim absurda, o Carnaval de Salvador. E, consequentemente, a isso acompanha as manifestações do Carnaval em todo o estado da Bahia. Os órgãos de segurança pública se organizam todos os anos, já na quarta-feira de cinza, para o Carnaval do próximo ano. Você vê como é o planejamento feito. Mas é tido os especialistas em logística, né? Dizem que a operação do Carnaval é a maior operação logística, a maior operação de guerra em tempo de paz. Né? A quantidade de alimentações que a gente fornece, os equipamentos que são necessários, as estruturas que são montadas no espaço do corredor da festa, a tecnologia que é envolvida, a quantidade de profissionais que são envolvidos. Nós compramos as folgas de trabalho, quer dizer, todo profissional trabalha em relação de horas trabalhadas e folga.
Nós compramos a folga do efetivo para poder atender a necessidade numérica de efetivo desse mundo de gente que vem para Salvador. A cidade de Salvador tem aí em torno de 4 milhões de habitantes. O trade turístico aí no curso do tempo tem nos informado aí que Salvador recebe entre 800 e 1,5 milhão de pessoas. Já teve período aqui de Salvador receber 1,5 milhão de pessoas com 4 milhões de habitantes. Esse 1,5 milhão, esse 1 milhão a mais, o Estado da Bahia não tem 1 milhão de leitos de hotel nem pousada. Não tem. Pior será a capital. Tá? E esse povo fica onde? Fica nas casas. Aí a gente dá um jeito. E ninguém vem para Salvador, esse 1 milhão que vem para Salvador, ninguém vem para Salvador para ficar em casa. Esse 1 milhão vai estar onde? No circuito. Na rua. E eu tenho mais o público. E mais o nosso público. Quer dizer, é uma quantidade enorme de pessoas. E ligado a essa quantidade de pessoas, existe aí algumas variáveis próprias do carnaval. Elevado consumo de bebida alcoólica, liberação de valores, né? Então, é enfraquecido durante o período algum. Coisas que naturalmente, durante o período normal, não se permite, né? Durante o carnaval se permite. É o intrudo, né? Quaresma, tá, intrudo. É próprio para isso. Então, é um ambiente que tem tudo para ter problema. E esse ano abrindo as comportas. Né? E esse ano existe uma abstinência de 2 anos sem carnaval. Então, é um ambiente que tem tudo para ter problema. E não tem problema por quê? Porque, mais uma vez, existirá um algodão entre cristais para dar o equilíbrio e possibilitar que as pessoas brinquem da melhor forma possível dentro desse ambiente aí extremamente tumultuado. Que, dentre outras coisas, é um sistema público que envolve, além da segurança pública, mas se evidencia o sistema de saúde, o sistema de vigilância sanitária, o sistema de transportes, né? O sistema de apoio em relação à venda de atividades comerciais, ambulantes, enfim. Esse sistema ele se reúne, ele se conversa, e o sistema de segurança pública e defesa social, e se reúne e se conversa para possibilitar o menor planejamento possível, a fim de que as pessoas tenham paz durante o período de carnaval. Mas é um processo extremamente complexo, difícil. Eu tive a oportunidade de estar presente, de comandar, inclusive, várias vezes circuitos de carnaval, de estar à frente de tropas. A gente maneja tropas do interior, porque a quantidade de efetivo não dá. Então, além da folga comprada, a gente ainda traz pessoal do interior para cá. E essa logística, Coronel, de dormitórios e tal? Tudo. Nós criamos estrutura de hotel, alojamento e hotel para o nosso público, né? Então, esse público que chega, ele vai ficar em determinados locais com toda a condição possível, não só de dormir, mas de alimentação, de repouso. Quer dizer, esse ambiente de hotel, de alojamento que fica além da cama, do beliche, dos armários, da alimentação, tem lá a sinuca, o pebolim, tem lá aquele que a gente brinca no Playmobil, não? Game. É lá o game, para que aquele policial que esteja na folga, ele tenha alguma atividade, possa ali estar tranquilo, relaxar, a fim de que ele possa encarar a atividade. Então tem atividade de massoterapia, tem atividade de passeio, tem atividade de esportiva que a gente faz bem controlada para que ele não se machuque. Né? Então, tudo isso é feito para possibilitar que esse efetivo vá para a rua e renda, né? Frente a um ambiente extremamente conflituoso e complexo que é o carnaval. Então, é uma operação realmente muito bonita. Eu vi, né? Uma reportagem do governador, até que ele falou que são 17.100 e poucos homens mobilizados então, na 17 mil homens que vão estar ali trabalhando no laço. Né? Existe um empenho, como eu falei, essa folga é comprada. A gente paga, né? A folga. E isso demanda recurso. Eu não sei os números, eu acho que o Foguinho viu 40 milhões. Em torno de 40 milhões de investimento que está sendo feito. Quer dizer, são recursos que são feitos. Esse recurso sai do ponto de vista de estágio, porque paga patrocínio, tem conta de patrocínio, essa coisa toda. Né? Mas consumo no mercado. Consumo. Agora o que é o carnaval? É uma máquina, é a indústria. Gera emprego, gera renda. Né? É algo que realmente divulga o Estado, divulga a cidade, que salienta. Em relação ao que você falou, aos conselhos, são aqueles conselhos típicos, né, que a gente costuma sempre dar às pessoas. Então, por exemplo, veja o meio de locomoção que você vai para os circuitos. Evite dirigir. A exceção se o motorista ele decididamente foi aquela pessoa que culturalmente não bebe. Não adianta dizer, no carnaval, a pessoa que bebe que ela não vai beber.
Você pode até falar isso em outro dia, mas não no carnaval, tá? Por mais compromisso, por mais boa vontade que essa pessoa tem, mas ele vai ser tentado e vai sucumbir. Nós, dentro desse sistema de serviços que são colocados para melhor controle do carnaval, está o serviço de trânsito. Vai ter fiscalização de lei seca, sim, né, com os bafômetros, e a gente vai tirar de circulação motoristas que estejam embriagados dirigindo, porque essas pessoas representam um risco em condições naturais, condições normais, melhor dizendo. Pior será no carnaval. Então não adianta. Então, veja aí, hoje tem todos os anos shoppings faz um tipo de serviço, né? Sim. Que você deixa o carro, Bate tem um e transfer, volta. bate e volta, deixa o carro no estacionamento do shopping, tá? Enfim, tenta utilizar esses serviços que vão dar uma tranquilidade a vocês. A festa do carnaval é uma festa da informalidade. Então, os trajes, inclusive, são trajes informais. As mulheres se arrumam, não a reforma, o abadá, aquela coisa, mas existe um ambiente de formalidade. Se existe um ambiente de formalidade, evite apetrechos que venham a dificultar a sua locomoção, né? O dinheiro, guarde o dinheiro dentro, tem bolsas, mas não adianta usar aquela bolsa grande, uma bolsa menor, para apenas trazer um documento, uma carteira de identidade. Então a pessoa tem carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira disso, carteira daquilo, uma série de outras informações, cartões vários, bota tudo na carteira e leva para o carnaval. Não vai dar certo. A visão tem que ser preventiva. Então, se perder, se for assaltado, se perder, pode perder porque o socolar, né? Aquele movimento grande pode perder, o prejuízo vai ser o menor possível. Eu mesmo fui vítima no carnaval. Fui perdeu o quê? pro bloco de Bel. Estou lá, na hora que Bel disse: Vovô, meu telefone já foi. E ele quer me dizer que não é a menina amarela de apartamento, tá vendo você? E tem um troço chamado celular. O celular é um problema, porque hoje, cada vez mais, nós estamos vinculados ao celular. Todo mundo quer um selfie pra botar no Instagram. O celular faz tudo hoje, inclusive ligação, né? Que é a coisa que a gente menos... faz tudo hoje, a vida da gente está toda aqui. Então, o pessoal quer fazer selfie no meio da agonia. E isso pode... muito embora exista um sistema de segurança pronto, ativo, para evitar problema, mas o discordista, ele está ali atento. O movimento é ligeiro. Né? Então, veja aonde vai levar. Se tiver um outro aparelho, puder tirar o chip e colocar só para fazer uma comunicação mais imediata, faça, né, a troca desse aparelho para evitar. O que eu estou falando é a visão preventiva, que é importante, que contribui significativamente. E se estiver utilizando, faça a utilização desses equipamentos em ambientes controlados. Então, está ali próximo a uma patrulha, quer fazer uma selfie, está ali próximo a uma patrulha, em tese, a possibilidade de eu ter meu celular tomado aqui é menor. Está dentro do camarote, está dentro de um ambiente controlado, está dentro de uma situação controlada. Não faça a utilização desse equipamento em qualquer situação. Porque você pode ser vítima ali, tomar um tombo, tá, e aí já foi. E a vida nossa toda aqui, e não é isso que a gente quer. Então, essas contribuições, que são ações simples, mas são extremamente representativas, uso as crianças. Eu não sei a PM, mas em anos anteriores a gente distribuiu umas pulseirinhas com o nome para ser colocado no nome. Isso é muito fácil, você não tem ideia como facilita. Muito. A gente vê ali, liga na hora, de um telefone, a coisa acontece. Facilita bastante a utilização de pulseirinhas com o nome da criança, telefone dos pais, essa coisa toda. Criança há de estar sempre em ambiente de criança. Então tá lá aquela agonia, o trio, e tá lá você com uma criança de colo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já tirei várias pessoas, enquanto comandante de policiamento, em situação dessa natureza. Tirei, afastava. Pergunta, não, você quer que... Não, mas ela queria vir, não. A criança não tem que vir, não. Você tem que... Porque aqui não é o local mais adequado. Vai ter um problema se eu estou empurrando essa criança, e aí? Sim. Aí tira, bota um local mais preservado. O local mais preservado, pode ter certeza que se for um local mais preservado, vai ter várias crianças. Haverá de ter várias crianças naquele local. Né? Então, são situações que são muito válidas. Consumo de bebida. Só consuma a bebida que você tenha alguma razoável certeza que a sua construção, a construção dessa bebida, a fabricação dessa bebida, não vai lhe ofender, não vai ofender a sua saúde. Então, eu falo as bebidas trabalhadas, né? Os coquetéis, né?
Tem muita gente que bota coquetel, daqui a pouco bota um comprimido ali que vai lhe dar mal, e aí você vai ter seríssimos problemas. E tudo que eu estou falando são situações que efetivamente ocorrem. Sim. Que efetivamente ocorrem. Tá? As bebidas já envasadas, né? Que é a cerveja, tá menos mal, ela tem um risco menor. Sim. Mas aí você já ganha pelo consumo, pela intensidade do consumo. Então, bebeu muito, você tem que estabelecer uma visão de controle. Ter alguém do seu lado para lhe amparar. Esse negócio de sair, beber de qualquer jeito e perder o controle é extremamente complicado. Estabelecer limites, ter limites. Né? Ter limites. E no carnaval dessa dimensão, Coronel, também evitar ir só, né? Porque um carnaval dessa dimensão... É importante que, ainda que você vier só, mas como ninguém nunca está só, avise para onde você vai a alguém. Sim. Né? Porque isso é importante para estabelecer uma relação de contingência. A nossa visão é a visão de contingência. Nós temos um sistema que vai funcionar. Nosso sistema de saúde é extremamente eficaz, é extremamente rico de informações. Um estudante de medicina trabalhar num posto desse de atendimento médico do SAMU é uma escola, porque ele vai ver todo tipo de contusão e de atuação eficiente que é feita nesses postos médicos que estão no decorrer do circuito. É muito interessante o trabalho. Esses trabalhos, existem reuniões diárias. Então, tem um carnaval na sexta-feira. No sábado, às 10 horas, todas essas agências envolvidas na operacionalização do carnaval se reúnem. É uma reunião que já tradicionalmente é liderada e ambientada pela Polícia Militar, em que essas agências, esses partícipes, esses colaboradores sistêmicos, eles apresentam os dados e os números do dia anterior, no caso da sexta-feira. Né? E ali é uma oportunidade de se reinventar, de rodar o PDCA, de verificar o que está certo, o que está errado, o que pode evoluir. Né? E parte para outro dia. Aí, quando chegar no domingo, 10 horas, vai se avaliar o que foi feito no dia anterior, no sábado. Eu acho fantástico. E aí, só para terminar. E aí é nesse momento que a gente vê, por exemplo os resultados da saúde. Né? Aí você vê lá uma foto de alguém que arrumou um espeto na barriga, entrou de um lado e saiu no outro. Quer dizer, espeto é algo... Espeto de carne. Sim, não pode ter. Não pode ter. Aí a gente trabalha com a prefeitura, que tem uma equipe para isso. Para trabalhar as pessoas a que não... viram a arma. Viram a arma. Não só o espeto enquanto arma, mas o fogo que assa o espeto, que alguém pode cair ali e se queimar. Entendeu? Então tudo isso é visto, é trabalhado, é discutido. Agora você vai pegar uma pessoa dessa que está vendendo espeto e vai tirar de qualquer jeito, ali gerando emprego e renda. Quer dizer, mas essa geração de emprego e renda para essa pessoa, ela tem que ser feita de uma maneira tal que não prejudique, né, que não cause riscos a outras pessoas. Sim. Então, é tudo de maneira muito equilibrada para garantir. Não é à toa que o Carnaval de Salvador tem sido um carnaval que, muito embora grandioso, é um carnaval de sucesso em todo o país, né? Em todo mundo, né? A gente recebe gente do mundo todo. Eu acho fantástico aqueles portais, Coronel. Sim. Aqueles portais ali, fantástico. Porque eu lhe digo até por amostragem, porque vocês estudam um perfil de um cidadão que possa cometer um delito. Sim. E eu cheguei por um momento a acreditar que eu tinha esse perfil. Porque... Tem o perfil de Bin Laden. Não, porque eu já fui. Meu pai briga comigo de muçulmano. Mas eu lhe digo porque eu já fui revistado e não foi só uma vez, não, várias vezes. E eu costumo levar o porta-dola, a doleira, o que seja. Inclusive, o policial me botou no canto, me fez abrir toda a doleira. Faça a barba toda, então. Não sei se ele me olha com a cara de homem-bomba, mas eu tô falando que é uma coisa legal, porque eu lhe digo que eles fazem o estudo, mas isso prova também que eles pegam não só por esse perfil, eles pegam também outros perfis que podem estar levando alguma coisa para a comunidade. Que eu imagino... gente faz antes. Né? Já teve um período, depois parou, agora parece que está voltando. Nós temos esse processo de abordagem. Você está falando, é o circuito. O cara tem acesso ao circuito. A gente está falando posto de abordagem lá na estação de transbordo, dentro da Lapa. Antes. Lá no ponto do ônibus, lá do bairro que as pessoas estão esperar o cara chegar. O pente fino antes. Ali, tá, já ali, o cara já chegou, já vê que a autoridade policial está atenta. Então, até o próprio ânimos de delinquir, ele já vê que... Aí, quando ele desembarca na Lapa, na primeira escada, já tem ali o cara abordando de novo. Quando ele vai entrar,
Na rua ali, no portão direito da Piedade, tem um portal de nudes. Porra. Porque antigamente a gente via muito carnaval, arma de fogo, brigas e tal, de facas e tal. Você quase não ouve falar. Diminuiu sensivelmente. Mas de vez em quando tem. O cara esconder arma dentro da caixa de picolé. Sim. Porra, caixa de picolé, velho. Esse já é. Aí abre a caixa de picolé. O que é que tem aí, velho? Picolé Entendeu? mentalizado. Então é um negócio complicado. Mas assim, é algo que a gente tem uma expertise, que tem uma experiência de vida muito agregada, um valor agregado muito grande de informações no trato do carnaval. Sim. A polícia sabe fazer carnaval, a polícia da Bahia. Nós recebemos gente de vários estados durante o período para acompanhar nossas operações, tá? Para entender como é que funciona, as licitações que precisam ser feitas. Mas do ponto de vista de aconselhamento, são esses alguns dos conselhos principais que a gente passa. E brincar em paz, né, gente? Sim. Brincar em paz, vamos se divertir. Aproveitar que Deus nos permitiu ter vida e saúde para estarmos aqui. O conselho ainda funciona, Coronel? O conselho, se pisou no seu pé, peça desculpa e vai embora. Ainda funciona? Eu cresci com esse, tenho... Funciona. 29 anos indo pro carnaval. Irmão, tenha fé, me perdoe, pisei aqui, foi sem querer e segui pra mim. Não precisa ficar puxando muita conversa, né? Pedir perdão, desculpa, é melhor. Tchau. Oi, tchau. É melhor o caminho. Haja pisão de pé, viu? Coronel, a gente chegando no final aqui do Jurapod. Segurança Pública não estagna o assunto. O senhor já está convidado para vir outras vezes aqui. Viu? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu espero que a gente possa... Mas antes de concluir, eu perguntava, será que Canário vai criar problema nesse carnaval? Não, Canário virou cordeiro, Canário é paz. Canário quer paz, a favela quer paz, vai estar todo mundo em paz. Nós tivemos alguns problemas com... Vamos para polêmica, 320 mil cachê do homem, foi agora. Com algumas atitudes que ele tomou, né? Mas depois pediu desculpa, tá? Já houve, inclusive, algumas ações judiciais que nós movemos. Quem não gostou muito foi o Coronel Esturaro, não foi? Mas o Esturaro, como todos nós, como eu também não gostei, né? Eu fiz uma ação judicial contra o Canário. Eu me senti ofendido e acionei ele, peticionei ele, a responsável tá andando aí, né? E vários já houve decisão, já houve decisão de vários deles aí, tá? Enfim, ele fez também, foi infeliz numa locução que ele fez em Feira de Santana uma vez contra uma policial feminina, mas mudou muito, viu? Mudou muito. E a gente precisa desse público, é um público privilegiado, os artistas, né? As atrações, é um público privilegiado, que tem a massa ali na mão. Esse público precisa estar do lado não da polícia militar, não vou nem falar assim, mas da sociedade. A responsabilidade que esse público tem, que esses atores têm, que essas atrações têm, Júlio, é muito grande. Sim. Então, ele não pode... A palavra dele ali tem que ser trabalhada de uma maneira voltada à paz, à tranquilidade. Se identificou algum erro cometido por alguma autoridade policial, alguma autoridade pública, essas pessoas, elas têm uma rede de contato que possibilita fazer aquela ponderação dele e chegar ao conhecimento de escalão superior de forma rápida. Sim. Todos eles têm um contato direto com nós. Então, ele não precisa execrar, né? Ele não precisa colocar aquela sociedade contra a autoridade policial. Isso não vai contribuir em absolutamente nada à resolução dos problemas. E o que a gente quer ali é resolver, a gente não quer causar mais problemas. Eles têm um contato direto conosco. Entendeu? Isso facilita. Todos eles, sem exceção. Ivete, esse povo todo, Igor Cano, todos eles têm. Então, se ele quiser uma ligação dele, do assessor, a gente toma as providências. Porque nós não estamos aqui para compactar com isso. Nós queremos trabalho técnico, né? E, nos mais das vezes, os nossos profissionais trabalham tecnicamente trabalho bem feito. E o trabalho é bem feito. Que o diga a essência da atividade de policiamento que é realizado. Então, esse é o caso do Canário. Eu acredito sim que ele vai fazer o papel dele, que vai levar alegria, né, ao público dele, que gosta das músicas dele, né? E eu tenho certeza que vai ser um carnaval de muita paz e de muita tranquilidade. Coronel, com suas considerações finais para a gente encerrar definitivamente. Eu só quero agradecer, viu, o convite de estar aqui e essa oportunidade de trazer para os seus telespectadores, como é que chama quem me assiste? Os ouvintes, não sei, assinantes, internautas, quem está assistindo a gente no YouTube possa
é uma oportunidade que a gente tem de... Eu já, ainda aqui aposentado, né, mas recentemente aposentado, me sinto aqui na condição de dar aí alguma contribuição, né, com essas informações. São importantes, né, quando você abrir seu microfone aqui para que a gente possa levar esses dados, essas informações. Isso é muito importante. E dizer que eu estou assim à sua disposição para que em outras oportunidades, você entendendo pertinente e necessário, a gente tenha outros assuntos. Aqui não falta assunto aí. Sim. E parabenizar o amigo pela iniciativa aí do Jura pode. Conversa leve, tranquila, compromisso com o tempo tranquilo. Então, isso é muito bom. Coronel Lázaro, obrigado, viu? Eu que agradeço, você e Foguinho aí. Tamo junto. E você que ficou aí nos assistindo, tchau, até o próximo Jura Pode. Galera, aproveitando só para deixar mais um recado, que hoje eu tô homem do Mechan, viu? O melhor bloquinho de Salvador, para quem quiser curtir na quarta-feira, fanfarra de Salvador, o Jura Pode vai estar lá colado. Vou tirar a Jura de casa para ver essa fanfarra. Bloquinho quero mais. Alô, meu amigo Laque, tamo junto. Quarta-feira tamo colado, dia 15, hein? O melhor open bar do Carnaval de Salvador. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho, hein? Até o próximo.